Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Recap da última semana. Esse vídeo vai sair direto no aberto na quinta-feira mesmo. Tô gravando aqui bem cedinho, pós assistir o último jogo que faltava, que era Gama Judá e Brasília Wizards. Inclusive, ó, vamos diminuir esse prazo aí, CBFA. Terça-feira, 3 dias pra subir um vídeo não dá não. Tem que diminuir esse prazo aí. Mas a gente vai chegar lá. Vai ser tema do Terceira para 10, transmissões e gravações, já antecipando para vocês. Bom, para a gente não perder mais tempo, vamos começar falando dos jogos que rolaram na semana passada. Começando pela Superliga D3, tivemos a vitória do Erechim Coroados por 48-6 contra a Chape Futebol Americano. Um jogo, acho que dentro do previsto, né, como eu imaginava. O time do Coroados é um time mais físico, é um time que defensivamente é muito forte e mostrou mais uma vez que a força desse time é a defesa. Vários turnovers e 2 pick-six, né? Então eu acho que isso fala muito sobre o seu time, né? Você trazer 14 pontos aí basicamente da sua defesa é sempre um bom sinal, né? O time também testou, né, várias coisas no ataque, rodou algumas pessoas ali na posição de quarterback, algumas pareciam ser wildcat, algumas pareciam ser mais mesmo com quarterback de função, né? O Kubiak foi o titular, se não me engano, acho que ele era o titular ano passado também, mas o jogo aéreo não é o forte desse time do Erechim Coroados. Acho que é um processo para você adaptar, e quando o seu jogo terrestre funciona muito bem, inclusive com os quarterbacks, você fica mais preocupado, né? O Bruno Bugs teve 3 TDs, então destaque aí para o running back da equipe de Erechim, começar bem, né? Começar sendo o cara para levar essa bola para a endzone. O Coroados precisa disso, né? Como eu falei, é um time que vem para brigar, né? Para ser campeão da D3 e começa com uma boa vitória. A Chape trouxe para esse jogo uma proposta mais aérea até do que eu imaginava e acabou pagando por isso, né? Como eu falei, 2 pick-six, turnovers durante o jogo, e é um problema, né? Acho que o time ainda está buscando se encontrar, né, como unidade ofensiva, e é mais difícil construir do que destruir, né? Então eu acho que é um fator, né, que esse time da Chape vai ter que encarar aí durante um tempo ainda, até conseguir achar o seu ritmo e a sua cara ideal. A defesa teve alguns bons momentos como secundária, conseguiu também forçar turnovers, mas o jogo terrestre na força física faltou, né? Então acho que esse time da Chape vai continuar sofrendo com coisinhas de times que estão crescendo, que ainda estão aprendendo a jogar, que tem menos chance de rodar durante o ano. E vão se adaptando, né? Eu acho que o objetivo agora é fazer mais 2 bons jogos, tanto contra o Erechim quanto contra o Redfit de novo. Acho que dá para jogar melhor, né, do que a gente viu nessas 2 partidas. E é isso, e é adaptar, é continuar, é recrutar, é melhorar e se entender cada vez mais como time, né, dentro do cenário. Indo para a Superliga D2, tivemos um jogo, né, que foi o jogo entre Gama Leão e Judá, 21-0 contra o Brasília Wizards, que foi uma coisa que eu falei que me preocupou. Se eu tivesse visto esse vídeo antes de gravar o bom, ruim e o péssimo, acho que o meu ruim teria sido o Gama Leão e Judá, porque foi um 21-0 bem qualquer coisa, sem muito destaque, sem muito assim pra gente olhar e se animar. Claro, pro Gama, eu acho que é muito importante voltar a vencer. Esse time não ganhava há bastante tempo, precisava ganhar, conseguiu vencer, sofreu muito pouco, né, como defesa, e são raras as situações em que o time pode falar que sofreu pouco como defesa. Mas ofensivamente, o Wizards fez um jogo brigado, pô. O Wizards brigou no jogo. Eu acho que o placar talvez reflita, né, o fato de que o Gama conseguiu conectar um pouco mais no seu jogo aéreo. O Gama, quando identificou, né, o padrão da defesa do Wizards, continuou atacando, e o Wizards não se ajustou e acabou pagando por isso. Então, e teve também um touchdown da defesa já mais pro finalzinho do jogo. E assim, eu acho que é aquilo, né? Uma vitória importante para dar uma certa confiança, para tentar brigar, né, com goianos pela liderança, né, e jogar em casa, né, pelo menos um jogo nos playoffs. Mas acho que isso está bem distante, porque vai ter que, teoricamente, eu nem sei o critério, né, mas teria primeiro que vencer o Goianos, e vencer o Goianos tão bem quanto, né, o Goianos ganhou, né, do Gama. E eu não acho que o Gama tem capacidade ofensiva de fazer isso. Mas importante é vencer. No final, acho que o importante é vencer. Só que, mais uma vez, eu acho que não é aquele tipo de vitória que a longo prazo anima muito, né? Eu acho que é um time que
tá jogando dentro das suas limitações e tá tudo bem, né? Se tivesse jogando na D3, estaria vendo com outros olhos, mas não tá. Tá jogando numa D2, onde vai encarar mais uma vez um Goianos que veio bem, vai encarar possivelmente um wildcard de São Paulo ou do Paraná, não sei, mas que vai ser muito forte também. Então eu acho que a longo prazo não é uma vitória que me anima tanto, mas no final das contas o time volta a vencer, né? E acho que isso importava bastante. Para o Brasília Wizards, eu também acho que foi um jogo normal. Eu acho que defensivamente o time conseguiu ter boas ações, teve sacks, apressou o passe, teve tackles for loss, conseguiu algumas boas jogadas, cometeu faltas durante todo o jogo também, e ofensivamente eu acho que falta, né? O time trabalhou ali um conceito aéreo de tentar às vezes forçar um quick game, mas o passe não estava saindo muito rápido, ou o passe não saía bom, ou o wide receiver que tinha que aprofundar para criar aquele espaço para passe curto, ele não faz o trabalho direito. Então eu acho que é um time que, como um todo, ainda tem que melhorar, ainda tem que buscar, né? Vale a gente lembrar que o Wizards está nos playoffs da D3 já. Então eu acho que pro Wizards, mais importante do que ganhar ou perder é executar melhor, né? Então eu acho que essa é a grande questão pro Wizards, né? Espero que o time consiga melhorar, espero que o Gama também, porque tem placares e placares. Isso não é um 21-0 que agrada nem gregos nem troianos, na minha opinião. É um placar que não mascara, né, as limitações de ninguém, mas também não vai agradar ninguém. Pelo menos na minha visão, não deveria ser um jogo que o Gama deveria chegar e tá super satisfeito com o que aconteceu. Indo para D1, tivemos 2 jogos, né, e 2 grandes jogos da D1. Vamos começar falando de Brown Spiders 21-18 em cima do Calvary Cavaliers. O Brown Spiders abriu o jogo com o Tolesquinho na posição de quarterback, né, o jogador que era o reserva do Julian, né, na posição, mas que a gente sabe que é um canivete ali pro BS, que pode jogar também de recebedor, tanto que fez essa função quando o Matt Struck entrou, né, no final do primeiro tempo, e quando ele estava no ataque, eu acho que o time fez o que eu imaginei que ia fazer, né, com ou sem o Matt Struck. Acho que nesse primeiro momento o time precisava focar em correr bem com a bola, né, e teve várias boas corridas, né, Araújo, né, agora como running back, se adaptando cada vez mais à posição, é um cara explosivo, é uma tendência que a gente tem visto cada vez mais, né, jogadores de defesa ali, edges e linebackers que tem essa explosão, fazendo uma certa transição para a posição de running back. Isso é engraçado, né, o Araújo, você vê que faltam os cacuetes, né, às vezes da posição, mas é normal, e jogou bem. Eu acho que é importante a gente falar isso, conseguiu ter bons momentos, boas jogadas. Brandon também jogou bem, teve touchdown, o primeiro do jogo. A OL foi bem em vários momentos. Só que, né, quando você corre, uma hora você vai ficando previsível, a defesa vai ajustando e você tem que achar soluções aéreas, né? E aí eu acho que é onde o BS sofreu, né? Seja porque quando o Struck entrou, eu acho que ele ainda tá muito fora do ritmo, e é normal, né? O que eu fiquei sabendo é que ele teve um walkthrough com o time no sábado, né? Então, assim, é normal, né? Eu acho que é perfeitamente normal ele ter jogado abaixo. Tiveram pelo menos 2 passes bem ruins ali dele, 3 eu acho, né? Que um foi interceptado e 2 quase foram. Mas é normal, né? Então eu acho que é um processo para ele se adaptar, aprender, melhorar. O próximo duelo é o T-Rex, então ele tem que trazer um A-game, né? Um jogo muito melhor em Timbó, se quiser vencer. Mas é um cara que mostrou um pouco do que deu pra gente ver no vídeo, né? Traz ali uma versatilidade, traz uma capacidade também de ser usado de repente num jogo aéreo. Você pode tentar trabalhar um pouco mais de RPO com o Matt Struck. Mas eu acho que, assim, primeiro jogo para um cara que teve um treino, não dá pra você falar muita coisa. E no final teve o touchdown dele, que foi o da vitória, né? Primeiro teve um anulado, né? Por conta que ele entrou na end zone comemorando. E depois ele fez, né, o touchdown que garantiu a vitória, né? Então acho que esse é o que mais importa para essa unidade no final das contas. Pro Calvary, né? O Calvary abriu o jogo com o Vidal, mas trouxe com o passar do jogo o Breno, né? O Breno ex-Curitiba Lions. Até gosto, acho que você tem ali uma dupla bem interessante, né, para se testar, mas o Vidal jogou melhor, né? Eu acho que o Vidal é um cara que conhece o time, conhece os recebedores, não é um cara que vai fazer jogadas miraculosas, mas mantém o time rodando o máximo que pode, e com ele em campo o jogo aéreo teve muito mais volume, né? Eu acho que o Breno é um cara que gosta muito de correr, de estender jogadas, em momentos cria pressão para si, isso é um problema.
Mas eu não acho que o Calvary fez nada diferente do que a gente imaginava, né? E com isso tem bons e maus momentos. Tem grandes corridas que vão acontecer e vão ter situações que o time vai ficar encurralado, não vai ter muita opção. Fora que também foi um jogo marcado por muitas faltas, né? Existe muita indisciplina, né, no futebol americano brasileiro, e acho que os times têm que urgente tentar achar formas de solucionar isso, né? Então é um fator também que atrapalha no final das contas, quando você vai olhar, né, o placar final do jogo. Mas foi um jogo, acho que dentro do que eu esperava. Eu achava que seria um jogo muito duro, achava que seria um jogo muito pegado, e foi, né, literalmente até a última bola, com o Calvary tendo uma oportunidade ali de jogar a bola na endzone, mas que não conseguiu, né? E era uma vitória muito importante, porque, mais uma vez, você vai encarar Croco, você vai encarar Rex ainda nesse grupo, mais um interdivisão, esse é o tipo de jogo que você tem que ganhar para ficar na briga. Então, pro Calvary fica mais difícil. Pro Brown Spiders, você tem uma esperança um pouco maior. Acho que vai ter o jogo do Rex, né? Que eu acho que é um jogo bem decisivo mesmo, né? Considerando que o Croco já venceu o primeiro, né? E num cenário onde o Croco vá 4-0 de repente, vencer o outro time dentro do seu grupo vai ser muito importante, né? Até para critérios de desempate e tudo mais. E falando de Timberrex, falando de Curitiba Crocodiles, vamos falar do melhor jogo da temporada de 2025 até agora, Curitiba Crocodiles 35-29 contra o Timberrex. Não é um exagero, acho que foi o melhor jogo do ano mesmo. Tim Morakovic e Nick Rooney entregaram tudo que a gente esperava que eles entregassem, e talvez até mais, né? A gente até teve num grupo assim de criador de conteúdo, né? A gente tava falando que esse time do Timberrex é um time melhor do que a gente viu, né, quando ele tava aqui com o Vasco, né? Então, eu acho que é um time com mais liberdade para tentar correr com a bola, é um time mais improvisador, que conseguiu, né, achar mais espaços, e que fez realmente uma diferença muito grande, né? Eu acho que a nossa questão que a gente falava sobre o Timberrex com o Pichete ou com o Phelps, seja lá quem fosse o quarterback, teria sido um jogo completamente diferente. Acho que não teria segurado o Rojão, porque o time por muitas vezes improvisou, estendeu jogadas, né? Teve ali as corridas dele que funcionaram muito bem, né? Ou as speed options, onde ele fez a entrega, mas a defesa comprou. Então eu acho que foi uma grande estreia para ele. E para o Nick Rooney, né? Começou muito mal, péssima chamada ali daquela screen na endzone. Inclusive, a menos que o Bernardo volte, eu sou muito... Não consigo ver com bons olhos essas screens que o Croco ficou chamando o jogo inteiro, porque pra mim, eu acho que não tem um velocista no corpo de recebedores pra você tentar ficar rodando tanto assim essa screen. Eu acho que o time pode bloquear bem, pode conseguir algumas boas jogadas, mas eu acho que falta um velocista nesse ataque para que você consiga operar, né, de forma contínua com essa screen, né, e com o sucesso que você espera de uma jogada como essa. Falando de recebedores, Henrique Silva e Atos, né, grandes nomes do jogo, uma batalha muito legal da gente ver, né, com dois caras para mim que hoje são jogadores de seleção brasileira, tiveram performances no jogo grande, que é o que você espera, né, os seus principais recebedores têm que aparecer quando mais importa. Acho que dá pra gente destacar outros jogadores também, né, no Rex eu consigo pensar no Verdana, no Ian, né, o backfield também teve vários bons momentos, no Croco também, né, tanto o Santucci quanto o Sanhá, quanto o Nunes ou o Pio, é um dos dois, eu não lembro o nome, né, eu sei que um tá na D3 e um tá na D1, mas o Croco conseguiu ter bons momentos, e assim, eu acho muito legal, porque quando a gente olha pra esse duelo, a gente olha pra esse placar, a gente fala, as defesas não fizeram nada, e pô, as defesas jogaram muita bola, né, vale a gente lembrar que o Croco teve uma pick six com o Delmer, vale a gente lembrar que o Rex teve 2 turnovers, se eu não estou enganado, durante o jogo. Um deles muito importante para manter o time numa boa condição de brigar. E as defesas em vários momentos, né, conseguiram anular, conseguiram colocar o time no jogo quando precisavam, manter o time no jogo, né? Então eu acho que essa é uma questão. Existem pontos a melhorar dos dois lados? Com certeza. Eu acho que nenhuma equipe vai sair de campo tendo tomado 35 pontos e achar que tá tudo bem. Mesma coisa para o Curitiba Crocodiles. Há quanto tempo esses times não tomavam a quantidade de pontos que tomaram? Entendeu? Acho que a gente tem que olhar para isso, né? Por exemplo, o Croco, eu acho que no Paranaense, obviamente, você fica muito acostumado ao que o adversário está trazendo, né? Então, por exemplo, a secundária do Croco não fez um grande jogo. Eu acho que a gente tem que colocar isso na mesa. A equipe do T-Rex, quando a gente olha, né, o jogo terrestre, existe muito mérito de jogadas que talvez não fossem funcionar, né? Mas
individualmente um ou outro conseguiu criar alguma coisa. Então tem muito a se adaptar, né? Eu acho que para os dois times, né? O Croco de repente entender que vai ter que ajustar um pouco a defesa quando encarar o Rex de novo, ou o que pode fazer, né? Por exemplo, o time foi se adaptando ali às Speed Options e foi conseguindo achar formas de anular. Muita inteligência da linha defensiva de sempre jogar com a mão para cima para desviar passes, né? E conseguiu 3 assim, sendo 2 interceptações, uma pick six, né? E a outra que também foi do Delmer. Então foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo. Teve também momento ali de jogada anulada por touchdown, inclusive. Eu sei que a arbitragem, na sua grande maioria, não quer marcar, mas quer seguir a regra. Mas eu também não vou ficar mais martelando muito nisso não, já dei minha opinião, quem quiser tem vídeo já para membros sobre isso. Acho que se a arbitragem tiver boa vontade, ela pode conversar e redefinir essa regra, não redefinir obviamente, mas ajustar dentro do cenário, assim como pode se ajustar várias outras, né? Mas no final acho que não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca aqui. Eu acho que os árbitros, como eu disse, a grande maioria, porque eu acho que tem árbitro que é ruim e é ruim, né, apitando o jogo, a grande maioria não quer marcar as faltas que marca ou né, segue da melhor forma possível. Mas tem árbitro que só é ruim mesmo e faz parte, assim como tem jogador que é ruim também. Mas é isso. Acho que a arbitragem não tem muita gente fala nesse jogo. Jogo muito pegado, jogo muito faltoso. A arbitragem não quis também deixar o jogo esquentar, então a gente vê ali uma chamada ou outra já para tentar evitar, né, que o jogo esquente. Eu consigo entender isso, mas no geral é isso, né? Eu acabei falando de arbitragem por conta do TD do Santucci, né? No jogo do BS também teve, mas é isso. Não acho que a arbitragem marque necessariamente porque não quer ver a comemoração, é porque é a regra, mas a minha questão é que eu acho que é uma regra, assim como tantas outras ou com tantos ajustes que acontecem, eu acho que dá para ter uma adaptação. Mas em resumo é isso, grande jogo, eu acho que o Croco mostra realmente a sua força, o Rex mostra que também tá aí para brigar para ser campeão, poderia ter ganhado esse jogo no finalzinho, se o Henrique acaba não tropeçando ali naquela recepção longa, mas futebol americano é isso, né? Quando a gente bota na ponta do lápis, não é só aquele lance, não é só uma jogada, não é só uma coisa, são várias coisas, né? Então, acho que foi uma vitória justa do Curitiba Crocodiles, mas que o Timberhawks teria vencido com tantos méritos quanto. Beleza, meu povo? É isso, o recap da semana está entregue para vocês, vídeo direto no aberto, prévia já está disponível para quem é membro, né, desde ontem, para vocês acompanharem, beleza? Tamo junto, meu povo, e até a próxima!